vou gravar. A memória ficou boa. Bom dia. Passada, chocada. Ui, bom dia, gravação. Nossa, Bom dia, pessoal da gravação. Bom dia, gravada. Tudo bem com vocês? Bom dia, Suzane. Tudo bom? Gente, eu tô aparecendo na tela. Me avisa se estiverem vendo, por favor. Tamo. Estão vendo? Oba, beleza, coisa boa. Primeiramente, né, dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui. Fico muito feliz de vocês estarem se juntando a nós do Arcadas Vestibulares. Sejam realmente muito bem-vindos. Está na quinta-feira, então já tiveram uma boa semana aí de aulas, mas acho que nunca é tarde. Não existem um limite aí de boas-vindas, então eu e o Lohan, a gente dá as nossas boas-vindas a vocês que estão vindo. E queria começar essa aula, primeiro falando algumas coisas. Falando não, né? Passar para vocês. Porque é o seguinte, uma característica bastante minha de dar aula é que eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de conversar com vocês, trazer dinâmicas, porque eu acho muito interessante também ouvir o que vocês têm para falar e a gente construir conhecimento junto. Então, em vários momentos das minhas aulas, às vezes em maior ou menor grau, eu gosto de trazer a palavra para vocês, e a partir de dinâmicas, para a gente também poder ver o conteúdo de uma maneira mais legal. Então, primeiro de tudo, eu queria começar perguntando para vocês o que é escrever, o que é escrita na visão de vocês. Se alguém quiser mandar no chat, abrir o mic, fiquem à vontade. Ó, Lorena Posso mandou falar? uma forma de se comunicar. Pode falar, fica à vontade. Eu vou dar o pontapé, aí vocês falam. Eu acho que escrever eu acho que sei lá, escrever. Escrever, eu acho que tem várias formas de você falar, não sei, escrever. Eu acho que escrever você sintetizar ideias, sintetizar sensações, coisas que você sente, coisas que você pensa. Então, sintetizar coisas abstratas e passar para o papel, realmente. Não sei, agora uma vibe um pouco subjetiva, ligado? Fala aí, Yasmin, falei bosta. Interessante, não, falou não, interessante, bem conceitual. Sintetizar, falar o que você tem. Boa. Pode falar, Yas. Para mim, escrever é agro, escrever é pop, escrever é tech, escrever é tudo, entendeu? É a forma que as pessoas conseguem ler Se comunicar, o que você tá pensando, sabe? Tipo assim, isso, se você... eu vou escrever uma poesia. Através da sua poesia, através da forma de escrita, a pessoa consegue ter uma ideia do que você tá sentindo. Acho que é isso, né? Boa. Expressar sentimentos. Expressar sentimentos. Falar tudo isso. A Lumiar mandou, tornar a nossa realidade em algo material. Interessante. Vivi mandou, Yasmin disse tudo. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Lohan, quer falar alguma coisa também? Acho que dá para a gente trabalhar um pouco mais essa definição do que é escrever. Talvez pensar, então, por que a gente escreve? Né? Pode ser uma pergunta que ajude a gente a pensar. Por quê? Eu escrevo para passar na FUVEST. Porque se eu não escrevesse tanto. Realmente, se eu já tivesse passado, eu realmente acho que não teria escrevendo, tipo. Mas eu acho que é o intuito de... Eu acho que é para você adquirir um senso crítico. Eu acho que tudo... a escrita, você adquire senso crítico porque é a sua mentalidade com você mesmo fazendo uma tempestade de ideias, assim, tipo, uma corrente de ideias. Não sei, mas eu acho que é nesse sentido, para se comunicar, para conseguir passar expressar o que você sente, o que você quer, o que você quer que as outras pessoas, sim, tipo, cheguem para ela, enfim, não sei. Boa. Para se expressar, para se comunicar. Eu gostei da inversão aí da pergunta, acho que é uma boa. Por que escrever? Aí o Igor mandou, acho que expressar pensamentos através de palavras, de forma lógica, e que se deseja transmitir para o outro esses pensamentos que seja de forma clara e sintetizada. Boa. O Igor, ele escreveu, aí ele conseguiu fazer melhor do que eu falando, mas é isso. Ele escreveu sobre escrever. Mas a linguagem vem aí. Pois é.
Alguém mais quer trazer alguma coisa? Fiquem à vontade. Senão, a gente pode continuar. Tá, então, o que é escrever, né? A gente vê isso desde muito tempo, desde os primórdios da humanidade. Os primórdios não, né? Tipo, não faz tanto tempo aí que a gente começou a escrever, né? Mas de formas bem sucintas, desde a escrita antiga até a escrita moderna, do Twitter e da... Então, a escrita também serve para tretar, além de se expressar. É uma maneira também. E também tem a escrita que a gente faz no dia a dia, pode ser escrita para, tipo, redação, pode ser escrita para, enfim, fazer um diário, um poema. Escrevo poema militar no Twitter, sobre isso. E o que é escrever, basicamente, né? Escrever de forma bem simplista, assim, tirando do dicionário, pode dizer traçar, marcar, assinalar, representar por caracteres, se expressar escrevendo, narrar, contar, descrever, informar ou criticar pela escrita. E além de tudo mais que vocês mandaram. Mas o essencial é que é feito por caracteres, escrevendo e pela escrita. Então, é a transformação do que a gente tem, de certa forma, isso é uma definição, tipo, enfim, o que eu estou trazendo, o que eu acho, um pouco do que eu acho. Então, essa expressão por caracteres, essa transformação do que você pensa, da sua expressão, propriamente na escrita, nos caracteres. E qual que é a relação disso? Ó, você pensar, a palavra escrever, muito parecido com redigir, que tem tudo a ver com redação. Uau, nossa, meu Deus do céu. E qual que é o objetivo, né, de toda essa brisa aí, além de ser uma discussão filosófica, conceitual muito legal, é porque a escrita também está nos vestibulares, que vocês muito bem trouxeram, e o Leandro falando que ele só escreve por causa dos vestibulares. E nos vestibulares, é muito comum, quer dizer, todos os vestibulares, se não quase todos, têm uma redação, e a redação geralmente é uma parte muito importante, muito essencial do vestibular. E ele é apresentado através de propostas de redação. Então, você tem temas associados a essas propostas, você tem que redigir algo sobre o tema indicado pelo vestibular. Tem diversos vestibulares que tratam de diversos temas. E, geralmente, essas propostas, elas estão associadas, geralmente não, sempre, ou quase sempre, elas estão associadas a textos motivadores. Então, o vestibular provavelmente não vai chegar e só jogar para você essa proposta e falar, toma aí, disserta sobre isso. Embora talvez tenha um ou outro que faça isso. Mas, geralmente, essas propostas são acompanhadas de textos motivadores, ou a coletânea de textos. E eles servem justamente para dar uma norteada, para dar uma direcionada do que trata o tema. Esses textos podem ser textos, propriamente, podem ser imagens, tirinhas, etc. Mas o essencial é que vocês saibam que ele serve justamente para dar uma orientada sobre o que é o tema. Às vezes você lê o tema e fica um pouco em dúvida, putz, não entendi muito bem. Então, no vestibular é muito interessante que quando você vê uma proposta de redação, quando você vê o tema, o comando dela, você olha os textos, leia os textos, leia a coletânea para esclarecer um pouco mais do que se trata, e também para te dar algumas ideias do que você talvez possa abarcar na sua redação. E, além disso, nos vestibulares, eles, claro, você tem as propostas, mas eles também, você tem gêneros textuais, o que eles pedem nas redações de vestibulares. Os gêneros textuais, posso estar errando aqui em relação ao sentido deles, então o Lohan me corrija qualquer coisa, mas eles podem ser dissertação argumentativa, artigo de opinião, carta, poema, dando só alguns exemplos, diário. Então, os gêneros textuais, além de também estarem presentes no vestibular, também estão presentes no dia a dia. Se tem uma carta que você manda para o crush, também isso é, de certa forma, um gênero textual. Um poema que você escreve, um diário que você mantém. E eu queria só enfatizar um pouco esse primeiro aqui que eu coloquei, que é a dissertação argumentativa. Por que enfatizar essa dissertação argumentativa? Porque ele é o gênero textual que mais cai no vestibular. Tá? Então, é importante que, inclusive, durante o ano, o foco do nosso curso é justamente no gênero dissertação argumentativa, tá? E explicar um pouco melhor do que se trata essa dissertação argumentativa, por que ela é tão importante. Dissertação argumentativa, primeiramente, ela é uma dissertação. Então, você, no seu texto, você deve dissertar sobre algum tema, escrever, abordar um determinado tema num gênero de dissertação, gênero escrito dissertação,
falar sobre fatos, trazer algumas coisas importantes para a sua redação. Mas, além disso, ela não é apenas uma dissertação, ela é uma dissertação argumentativa. Então, além de você dissertar sobre alguma coisa, trazendo fatos, esse tipo de coisa, citações, livros, filmes, você também deve argumentar em cima disso. Seu texto deve ser crítico, ter um olhar crítico e argumentativo. Isso é muito importante, tá? Ele deve ser em prosa, né? Ou seja, não deve ser uma poesia, de forma alguma, você não está escrevendo uma poesia, você está escrevendo em prosa, então não precisa ficar pensando em ritmo, sonoridade, esse tipo de coisa que você geralmente olha em poesia. Então, é em prosa, e por fim, isso daqui é muito importante também, ele é impessoal. A dissertação argumentativa, isso é uma coisa que muito aluno erra, muito aluno erra. É um texto impessoal, ou seja, o que isso significa? O que significa ser impessoal e argumentativo? É que no seu texto você deve sempre, ou na maioria das vezes, prezar pela usar a terceira pessoa, ou seja, quando você for falar sobre eles, fizeram, foi construído, então uma abordagem impessoal do texto, uma abordagem que você não precisa colocar você como autor escrevendo a sua opinião, embora é claro que a sua opinião esteja implícita no que você está escrevendo, mas você não vai e você não pode, em nenhuma hipótese, ficar colocando eu, você, como se estivesse fazendo referência a alguém que está lendo a sua redação, ao corretor. Oi, corretor, não faça isso, tá? Não utilize o eu, o fiz, você, etc., a primeira pessoa. Então, dá um foco nessa terceira pessoa. É um texto crítico, é um texto argumentativo, mas é em terceira pessoa. Como se você estivesse afirmando, quase que em terceira pessoa, os seus argumentos, a sua posição. Mas tem uma questão. E o uso de nós, assim, a primeira pessoa do plural, falar a gente, nós, brasileiros. E aí eu queria, Lohan, o que você acha disso? Bom, muito boa a sua exposição, né? Acho que só antes de falar do nós, eu queria falar uma coisa sobre o impessoal, tudo bem? Quando a gente fala de um texto impessoal, a gente não está falando de um texto ausente de opinião. Então, sem pessoal, é você como autor não aparecer no texto, mas você precisa ter um lado. Então, dissertar é defender algo. Então, você está defendendo alguma coisa. A ou B. Um exemplo para a gente ver isso, eu não sei se vocês assistem jornais, leem, ou ouvem podcast, ou coisas do tipo. Mas, em alguns jornais, a gente tem, quando ele vai anunciar os dados da Covid-19, por exemplo, tem jornal que prefere anunciar o número de curados. Então, nós temos, por exemplo, 15 milhões de curados. E nós temos jornais que preferem falar, nós temos 500 mil mortos, né? Infelizmente. Isso tudo aqui é um exemplo de como a gente tem um texto impessoal, mas que existe ali uma opinião. Vocês conseguem me dizer qual é a opinião do jornal que diz que nós temos 15 milhões de curados e do jornal que diz nós temos 500 mil mortos? Pensando. Provavelmente. Provavelmente é bolsonarista. Mas ele faz isso. Uma risada. Risada diferente aí do Igor, né? Olha. Bem interessante. Mas Mas, provavelmente. tipo, Sim, pode falar. quando um jornal, por exemplo, vai lá e mostra o número de mortes em vez de curados, não, tipo, seria algo para chocar em primeiro lugar, dar, tipo, uma boa manchete e tal. Que é o que ia dar, querendo ou não, mais visualização pro negócio. Tipo isso. Sim, mas também, antes de tudo, tem uma função. Então, parecido com a dissertação. Quando você está dissertando sobre alguma coisa, você tem uma opinião. Então, quando você diz que você tem 15 milhões de curados, será que você não está tentando passar que as coisas estão sob controle, que vai melhorar? Sim, tipo, dar uma falsa impressão que tá tudo bem. Exatamente. Então, se essa reportagem fosse um texto de Enem, a gente poderia inferir que a tese dele é justamente que a pandemia está sob controle.
A gente tem 15 mil curados, tá? Resumido bolsonarista. Exatamente. Não pode falar de política aqui não, né, Michel? Claro que pode, fica à vontade. Pode. Aqui a gente fala de política. Tá bom, tá bom. Mas é justamente isso que o João Pedro falou, né? A gente tem uma ala do... Nem sei se dá para chamar isso de governo, né? Mas a gente tem uma ala que usa, né, de um discurso impessoal para tentar diminuir a pandemia, né? E isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? A questão é, tipo, descredibilizar a informação. Falar, não é bem por aí. Tem uns curados, sim, também. Não é todo mundo vai morrer. Tipo isso. Exatamente. Mas, ó, você percebe que mesmo nessa construção, ele é impessoal. Então, você não vê a marca do autor aqui, mas você vê uma opinião, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? Em redação do Enem e FUVEST, principalmente, não existe em cima do muro. Não dá para você ficar, mas eu acho que pode ser isso, mas dependendo daquilo, é isso. Tem que ser um texto impessoal, mas que também é direto, né? Que chega ali em algum lugar. Tudo bem? Ficou claro essa parte? Alguém tem alguma pergunta? Não? Sim? Tá. Aí agora falando da parte que o Michel me chamou para falar, né? Do uso do nós. Mais do que desvios que eu vejo em redação sobre pronomes, eu vejo muito mais sobre o uso do nós. Então, por exemplo, quando a gente fala... Acho que eu estou com uns exemplos bem insalubres hoje. Desculpa, pessoal. O exemplo que eu coloquei aqui. A ideologia de gênero está matando as nossas crianças. Eu peguei esse exemplo de um portal sensacionalista também, né? Mas eu não concordo com isso, tá bom, pessoal? Besteira. Mas é só um exemplo didático para a gente pensar, tá? Então, quando ele usa esse nossas, ele quebra essa questão do impessoal. Porque eu sei que ele está falando das nossas, né? Da minha e da dele, né? Teoricamente, né? Então, já não existe mais essa impessoalidade. Então, quando vocês estiverem construindo seus argumentos, pensem nisso, de você não tentar se comunicar comigo ou com quem for tentar ler o seu texto diretamente, né? Então, você não tentar fazer, por exemplo, essas construções de nós devemos, nós precisamos, nós vamos proteger, essas construções que aparecem muito mais do que eu e você, né? E é muito mais fácil da gente cometer esses desvios, né, dentro de um discurso. Então, eu colocaria assim, até para quem está tomando nota da aula, né, esse ponto de atenção. Então, evitar o uso do nós, né? Devemos, temos que fazer, né? Essa questão do uso do nós, né? E também de pronomes possessivos. Então, o nosso já é, né? O que eu coloquei ali também é um exemplo de pronome possessivo. Mas o teu, o tua, para você indicar a posse de alguém, né? E, por fim, só para não me alongar também muito nisso, mas a gente tem uma exceção. Então, quando você está fazendo uma citação a alguém, por exemplo, eu vou citar o Michel na minha redação. O Michel escreveu um livro maravilhoso, eu quero citar, e ele usa o eu, né? Na citação dele. Eu acredito que a educação vai melhorar quando mais cursinhos populares existirem. Eu posso fazer essa construção desde que eu use entre aspas, né? Não posso fazer sem aspas, tá? Então, quando vocês forem fazer uma citação a alguém, pode esquecer essas questões do pronome. E aí não tem problema. Tudo bem? Pergunta? Todo mundo entendeu? Não? Sim? Sim, de boa. Acho que o EAD é um problema que fica esse silêncio. Você não sabe se as pessoas estão te entendendo, se está todo mundo perdido. Não dá para ver, não dá para ver as caras para saber se tipo tá moscando assim, tá dormindo. Mas Eu acho que a Yasmin tá dormindo, mas... Ixi, denunciou.
Não, eu tô bem aqui, tô nivela, entendeu? Lohan lacrou, amigo, ó, tá perfeito. É sobre isso. Não, mas que bom que vocês entenderam, né? Então acho que a gente pode avançar, né? Se não tem dúvida, embora às vezes me preocupa assim o aluno não ter dúvida, né? Fico meio assim. Mas Michel, você tá aí? Tá vivo? Tranquilo, A tranquilo, gente pode tranquilo. avançar? Claro, com certeza. E muito importante o que o Lohan trouxe, obrigado, Lohan, essa questão do impessoal é realmente muito importante. Mas também é muito importante, quando você vai tomar cuidado de não ser impessoal, você tem, isso que o Lohan diz, de tipo, tomar cuidado para também não ser apenas expositivo. No dia que a dissertação argumentativa, ela é argumentativa, não quer dizer que nessa ideia de tipo, você buscar impessoalidade, você vai ficar neutro ou você vai apenas falar sobre fatos. É importante a gente ter uma noção entre a diferença entre algo que seja meramente expositivo e algo que seja argumentativo propriamente, trazer argumentos para essa questão. Então, eu trouxe também um exemplo a diferença entre argumentativo e expositivo. Tem o tema e vai ter dois textos. Eu vou querer que vocês leiam os dois textos. Eu quero ver no chat o que vocês acham, qual texto é expositivo, qual texto é argumentativo, tá? O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O primeiro texto é o seguinte. Alguém quer ler o texto? Para também não ficar só ouvindo as nossas Quero ler, vozes? quero ler. Quero ler que eu tô animado. Texto 1. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. De acordo com a Polícia Civil, em 2017, 9.040 denúncias foram registradas no Centro Integrado da Mulher, CIM, em Uberlândia. Dados do CIM, divulgados pela Prefeitura de Uberlândia, mostram ainda que a média mensal de vítimas na cidade é de 130 há mais de 10 anos. Uma lei foi criada no país para punir. Desculpa, gente, há mais de 10 anos, uma lei foi criada no Brasil para punir os autores de violência no ambiente familiar. Batizada de Maria da Penha, em homenagem a uma das tantas vítimas de agressão, ela é considerada uma das melhores legislações do mundo no combate à violência contra as mulheres pela ONU, Organização das Nações Unidas. E aí, pessoal, expositiva ou argumentativa? Vamos ler o segundo texto primeiro, antes de mandar. Desculpa. Não, sem problemas, Lê. Só para a gente não se precipitar. Então, o texto 2, alguém gostaria de ler? O Léo, ou a Yasmin. Ai, cheguei, gente. Pode falar, Yasmin. A mulher vem ao longo dos séculos 20 e 21 adquirindo valiosas conquistas como o direito de votar e ser votada. Entretanto, a violência contra esse gênero parece não findar, mesmo com a existência de dispositivos legais que protegem a mulher. A diminuição dos índices desse tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais citados passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente combatido. Desafios esses que precisam ser encarados tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil. Enfim, sociedade, né, muito feia, horrorosa, gente. É isso. Então, gente, eu queria que vocês mandem no chat, pode escrever mesmo, qual é o expositivo, qual é o argumentativo. Pode falar, tipo, um é isso, o 2 é aquilo. Tá, a Victoria Maria mandou, um é expositivo, acho. O Igor mandou, um expositivo, segundo argumentativo. Um é expo, um expositivo. Podem ir mandando, gente. Então, o consenso aqui tá o primeiro expositivo, o segundo argumentativo. Ninguém quer discordar? Um é expositivo, dois é argumentativo. Concordo. Um é expositivo, dois é argumentativo. Aí, Victoria Maria, se bem que... Não deixa a gente no suspense, Victoria, manda aí. A Lorena mandou, primeiro expositivo, segundo argumentativo. Victoria Maria, se bem que acho que o primeiro é argumentativo. Interessante. Vocês concordam? Discordam? A Maria falou que discorda, né? Primeiro expositivo, segundo argumentativo. Se não quiser mandar mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá bom, vai. Então, qual que é a diferença entre esses dois textos? O que a Maria colocou, porque eles colocaram vários fatos e tal. Interessante.
O que acontece é o seguinte, o primeiro texto, ele é expositivo, tá? Mas é normal que vocês acham que talvez possa ser argumentativo. E o segundo texto, ele é argumentativo. Por quê? Ambos os textos trazem fatos, tá? Ambos os textos trazem fatos. Mas o primeiro texto, ele apenas relata esses fatos, tá? Então ele é expositivo porque ele apenas relata os fatos. Ele relatou, ele trouxe alguns fatos e dados sobre a situação. Enquanto que o segundo texto, em cima dos fatos, além de trazer os fatos, ele argumenta, ele é argumentativo, ele traz uma posição. O que o Lohan trouxe antes é muito importante, porque, sim, muitos jornais e muitos textos, você pode encontrar um viés a partir dos dados que eles trazem. Você tem uma indicação de viés. Mas, para efeitos da redação, é importante que você tenha em mente que apenas trazer esses dados, sem você trazer uma posição associada a eles, não é o suficiente. E é importante que sua redação não seja expositiva, que ela seja argumentativa. Então, além de ter fatos, em cima dos fatos, argumentar em cima desses fatos, trazer uma posição propriamente. Foi o que o segundo texto fez. Além de falar da questão da mulher historicamente, trouxe um posicionamento. Enquanto que o primeiro texto, embora você possa discernir um viés a partir dos dados que eles estão trazendo, ele puramente ele é expositivo, porque ele não, de maneira clara, de maneira concisa, clara, não trouxe um posicionamento propriamente de falar, ó, machismo na sociedade é isso, esses dados significam isso, e justificar, explicar alguma coisa. É isso que caracteriza algo que seja argumentativo, e é importante que isso esteja na sua redação. Não sejam expositivos na redação de vocês. Tá? Isso ficou claro? Pode falar, Lê. Ô, Mi, então mesmo você colocando referências que vai de acordo com o que você quer expressar, mesmo assim você precisa ter uma opinião clara, é isso? Sim, você precisa coordenar essas referências com um posicionamento. Então, você citou algum livro, não basta só estar a citação do livro lá. Você tem que coordenar, conectar a citação com um posicionamento. A partir da citação, você Você traz um opinar posicionamento. usando sua referência. Tipo, você cita Isso. alguma coisa, uma música tal, aí você vai lá e fala, não, mas é por isso, isso e isso. Tipo, sei lá, Exatamente. a redação é sobre ditadura. Você vai lá, cita uma música do Belchior, aí você fala, então, nessa parte aqui dá pra ver que ele quis dizer sobre isso, censura, não sei. Sim, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para ser impessoal nessa análise dissertativa e argumentativa. Não é falar, então eu acho que baseado na música do Belchior é isso. Não, você falar, Sim. baseado na música do Belchior, existe essa relação com a ditadura, ele explicita essa relação, ele argumenta isso, e a partir disso você próprio traz o seu argumento, você relaciona isso. Com impessoal, de maneira impessoal, tá? Tudo certo? Difícil é não colocar sua opinião. Você pode colocar a sua opinião. A redação dissertativa e argumentativa, de certa forma, é você colocar a sua opinião no papel, você argumentar relacionado à sua opinião. Às vezes não necessariamente, às vezes você pode estar só argumentando uma posição que pode ser que até não reflita totalmente a sua opinião, mas é importante que ela tenha um posicionamento, que isso reflita um posicionamento, que seja argumentativo. Então você pode colocar, contanto que você não coloque, tipo, minha opinião é isso, eu acho isso. Pode falar, Lohan. Acho que sobre esse comentário da Vitória, o difícil é não colocar sua opinião, né? Acho que quando você tem, até nos dois textos, você consegue identificar uma opinião. Então, se você olhar tanto para o expositivo, tanto para o argumentativo, você encontra uma opinião. A questão é que dentro do vestibular, você precisa desenvolver isso, né? Então, esse recorte precisa ser claro. Não basta eu, como corretor, né, ter que interpretar o seu texto. A gente não faz isso. Então, por isso que em reportagens, né, a gente poderia fazer esse processo, né, de interpretar, não, o texto 1 está trazendo ali uma crítica velada, né, um pouco escondida, com dados, né. Então, isso como leitores a gente conseguiria fazer. Mas na redação do Enem, se você só traz os dados, a cada 10 segundos uma mulher é agredida, e me solta um monte de dados, eu não vou entender o porquê. Porque só pelo seu texto, né? Eu vou ter que fazer um trabalho ali de interpretação, e isso nenhum corretor pode fazer, tá? Então, por mais que ele veja, não, tá implícito, ela quis falar isso, né? Mas se for positivo, você vai ter problema por causa dessa questão, entendeu? Então, é muito importante ficar atento a esse ponto. Perfeito.
muito importante mesmo, assim, na redação de vestibular, não deixa a critério do examinador interpretar a sua redação por você. Então, faça a sua redação falar por si mesmo, assim, tem que estar claro o posicionamento que você está trazendo. Então, não adianta você deixar, putz, eu vou deixar, vou citar e falar, não, o examinador vai saber do que eu estou falando. Ele não vai nem fazer o esforço de saber, tipo, interpretar a sua redação. Então, você tem que deixar claro isso, deixar argumentativo. Para deixar um pouco mais claro, eu quero trazer uma... Claro, porque você resolveu falar daquilo. Exato. Perfeito. Trazer uma dinâmica final da aula, no tempo que nos resta. Eu vou trazer um tema mais cotidiano, mais tranquilo, para vocês trazerem ou exposições ou argumentações. Então, eu vou querer o pessoal alinhando aí no chat ou no mic para falar. A gente vai parar e analisar, tipo, essas falas. Em qual sentido? Eu quero que vocês tragam uma exposição ou argumentação sobre o tema de uma música ou um artista favorito. Então, ou vocês exponham alguma coisa, putz, eu quero falar informações do meu artista, ou vocês argumentam porque que esse artista ou a artista é muito boa. E a gente vai fazer pausadamente, tá? Então, alguém abre o microfone, fala, levanta a mão, abre o microfone, fala, manda no chat. Eu vou abrir uma outra aba, onde eu vou escrever o que a pessoa for falar, e a gente vai analisar se é expositivo ou argumentativo. Deixa eu só compartilhar a guia aqui, uma luzinha aqui. Eu posso começar? Deixa eu ver quem foi. O Leandro foi primeiro. Pode começar. Depois acho que é o João. A minha artista favorita é a Taylor Swift. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é a artista da década. Então, por que ela é artista da década? Porque ela ficou instável durante a década inteira de 2010. Ela realmente é artista da década. Ela já ganhou vários prêmios, ganhou 3 Grammys agora. Então, mais de 3 Grammys. Então, além da população achar que ela é artista da década por conta disso, a crítica especializada fala que ela é a própria indústria da música. Ela é muito bem feita. Então, eu acho que não tem fatos, assim, para mim ela é artista da década realmente. A população, exatamente, a população são os fãs mesmo, não são todo mundo não, mas ela é muito boa no que ela faz, assim, né? Ela toca violão, ela escreve as próprias músicas, ela interpreta do jeito dela as coisas, enfim, eu acho muito bom, acho ela muito boa, assim, trata com todo mundo, que eu acho que é o mais importante de tudo, e ela é a artista da década, sobre isso, desculpa, eu queria falar mais dela, mas, enfim, ela já passou por várias coisas na trajetória dela, ela é praticamente o novo David Bowie. É isso. Gente, isso aí foi expositivo ou argumentativo? Argumentativo. Por quê? Porque ele foi lá, começou a debater sobre, tipo, colocou o ponto dele. Falou, não, ela é uma grande artista, foi artista da década, porque tal, ganhou Grammy, se manteve na indústria, né? Ele falou um monte de coisa, não lembro mais nada. A gente falou que isso foi expositivo. Vocês concordam? Expositivo. Tem gente falando que foi expositivo. Expositivo, argumentativo. Lohan, o que você acha? Deixa eu ver. Eu acho que é expositivo, viu? Expositivo? Como assim? Eu acho, viu, Leandro? Você tá só me dizendo uma coisa, quase não tem comprovação, né? A comprovação veio pelos prêmios. A gente tem os prêmios aí, a crítica especializada. Não, mas prêmio todo mundo ganha. Até o Bolsonaro ganha prêmio. Isso não quer dizer que ele é bom. Isso é verdade. Comparou a Taylor. Eu acho que o cara não gosta do Bolsonaro, hein? Ele comparou a Taylor com Nossa Senhora. Tá, muita gente falou sobre expositivo, mas eu acho que essa discussão talvez traga um pouco de discussão. Eu acho que, embora eu não concorde, eu acho que foi argumentativo, porque ele explicou que ela é artista da década, pois ela ficou estável durante todo esse tempo. Embora seja uma argumentação bem subjetiva e assim, faltam fundamentos, eu acho que talvez esteja relacionado a uma estrutura argumentativa, porque ele tentou explicar o porquê que ela é a artista da década. Falou que tanto a população quanto a crítica acha isso. E assim, ele trouxe argumentos. Podem ter sido argumentos fracos? Podem, mas foram
foram argumentos. Mas aí, talvez seja um pouco ambíguo. Lohan, você acha que é expositivo mesmo? Eu acho, viu? Porque ele narra aqui no começo pra gente, ó. A Taylor Swift, artista da década. Ok, uma informação. Aí ele justifica essa informação, pois ela ficou estável durante todo esse tempo. Ok, outra informação. Além disso, ela ganhou 3 Grammys. Outra informação. Assim, tanto a população quanto a crítica, nem diz qual crítica, né, a população que é, também é uma informação. É implícito que ele está tentando defender, mas ele está só expondo dados sobre essa cantora. Como que você deixaria essa argumentativo? Como eu deixaria argumentativo, a Taylor Swift, artista da década, aí tá. Pois, eu não falaria, colocaria aqui um adjetivo de estável, então eu falaria talvez um pouco do trabalho dela. É que realmente eu não conheço Taylor Swift, perdão. Então eu não sei o que ela andou fazendo da vida. Não, tudo bem, eu te apresento a Deus depois, não tem problema. Tá certo, obrigado. Mas aí eu tentaria justificar. Talvez fazer uma comparação com outros artistas, argumentando, defendendo essa questão. Para mim, assim, e não é nada pessoal não, viu, Leandro? É só porque, para mim, é um amontoado de informação, sabe? Acredito também para os que não conhecem, não sei se eu sou o único que não conhece, se todo mundo aqui conhece, mas vocês percebem que vocês aqui, nesse texto, estão sendo apresentados a uma série de informações? Só informação? Informações que se juntam e fazem um argumento. É muito... Sim, pode fazer um argumento. Eu só digo que seu breve parágrafo está muito mais parecido com uma exposição. Porque ele não consegue defender se ela é boa ou se ela é ruim. Você só está me dizendo. Mesma coisa de eu falar para você assim, o Lohan é o melhor professor do Arcadas. Ele estuda na USP, ele recebeu vários prêmios. Né? E agora, Lohan? Ó, a Taylor Swift, artista da década, depois ela ficou estável durante todo esse tempo. Além disso, ela ganhou 3 Grammys, prêmios que reconhecem a excelência da artista. Em comparação, diversos outros artistas não se manteram tão estáveis quanto a Taylor. Pronto, aí a gente tem um argumento. Pronto. Ai, posso falar? Fica à vontade, vamos pro da Yasmin. Nossa, licença, assim, eu acho que o Leandro, ele é um sem noção, entendeu? Ficar defendendo a Taylor Swift. Gente, ele é horrível, tá? Pelo amor de Deus, dá licença. Primeiro que a Taylor Swift, ela é uma feia horrorosa, porque assim, ó, primeiro, vamos relembrar aqui a Eu treta vou que te ela mostrar teve a com o foto Kanye West, dela. entendeu? Olha aqui, você fica quieto, Leandro, que eu não tô falando com você cala sua boca, tá? Você cala sua boca que eu tô falando. Eu, hein, palhaço. Vamos lá. Aí, gente, o que aconteceu? A Taylor teve uma treta com o Kanye West, e a Taylor é aquele tipo de mulher dramática que ela fica fazendo música sobre todos os termos de relacionamento dela. Aí, o que aconteceu? O Kanye West brigou com ela, né? Ela brigou com o Kanye West. E sim, Suelen, certo? Ela não tem bunda. Machista! Horrorosa. E o Kanye West é Eu outro sou zoado da cabeça. Eu acho que não adianta, machista não. mesmo, entendeu? Eu sou machista. Mas aí, o que aconteceu? Ó, aqui, no álbum The Life of Pablo, o que aconteceu? O Kanye West chegou assim, eu acho que a Taylor e eu ainda poderíamos transar. Eu fiz aquela vadia famosa. Gente, assim, Machista! olha, eu acho que ele... Dá Machista! licença. Leandro, cala a boca que eu tô falando. Cala a boca que eu tô falando. Cala a boca que eu tô falando, dá licença. Leandro, entendeu? nem é seu lugar E de eu fala. acho- Fica quieta. Cala a boca, Você é cala homem. sua boca. Gente, aí, ó. Você é homem Aí, e ó, a você é discussão. branco, cala sua boca. Entendeu? E assim, eu acho que o Kanye West tá super certo de fazer isso, entendeu? Ele tá super certo, porque a Taylor Swift, ela sai por aí fazendo música sobre todos os namorados dela, fingindo que vai quebrar o carro do namorado dela, entendeu? Ela é uma filha de uma P, tá? Não gosta da Taylor Swift, Foi o você se Trump, coloca no seu bom, lugar, Leandro, porque você é ridículo. Leandro, entendeu? Kanye West lindo, Suelen linda, sem bunda também. Quer saber, ó, vocês vão tudo se ferrar, entendeu? Taylor, não. Diga não a Taylor. É isso. Tá bom, gente, foi bem... escalou aí o debate. Vocês acham que foi expositivo ou argumentativo isso que a Yasmin trouxe?
argumentativo, porque trouxe fatos, trouxe a opinião dela quanto a Taylor Swift, né? E assim, eu acho que, Michelle, né, você é professor, assim, pra mim, ela deu a opinião dela, e a opinião dela tá certa, porque assim, a Taylor é sim, é meio chata, e ela trouxe fatos e construiu, a partir desses fatos, construiu os argumentos dela, entende? Tanto é que conseguiu convencer, por exemplo, a Suelen e o João Pedro, então foi 100% argumentativo, né? A vontade do Leandro, né, que fez falou que artista da década, né, com apenas fatos e sem graça, enfim. É isso. Tá. Alguém discorda? Alguém concorda, discorda? Quem discordar, eu vou caçar, Concordo, é hein? Quem argumentativo. discordar, eu vou caçar. Isso mesmo, João Pedro. Concorda mesmo, senão eu vou te caçar, entendeu? Minha língua é igual um chicote. Pupá, pupá. O que vai Hein, me colocar Leandro, num Nossa, eu palhaço. discordo cativeiro lá no Iguaçu. totalmente. Cala a boca, Ó, Leandro. Cala a boca. Leandro, Sai você da não conta, gato. Você não conta, gato. Você é Nossa, lugar de cancelado. fala. Tá, gente, tirando a treta, eu acho que eu discordo. machista. É expositivo. Porque ela começou a falou muito mal, assim, falou muito mal da Taylor, falou mal do Leandro, mas ela só expõe, tipo, ela expõe vários fatos. Mas ela não chegou a argumentar propriamente o porquê que a Taylor... Não ficou muito claro um posicionamento de, tipo, a Taylor a Taylor não é tão boa, a Taylor tipo, embora ela tá tentando falar, a Taylor é péssima por causa disso, não ficou muito claro, assim, um posicionamento propriamente, ela só foi expondo algumas coisas relacionadas à Taylor, falou da treta da Taylor com Kanye West, falaram vários comentários aí, mas eu não tive a impressão que foi argumentativo. Ela apenas expôs alguns fatos, sem argumentar em cima deles. O argumento dela Olha foi aqui. que só Tá tem falando sucesso. que me odeia, Michel. Ele tá falando que me odeia, Michel. Tira ele do Arcadas agora. Cancela a inscrição dele, hein? Cancela. É isso, gente. Mas então, alguém quer trazer mais algum exemplo? Alguma fala de tipo, relacionada ao seu artista favorito, ou música favorita, que pode ser, ou enquadrada como exposição ou argumentação? Pode falar, Victoria. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Ok, sim. vamos lá. Eu queria argumentar que a Lady Gaga é a maior e a melhor, porque ela é muito versátil, entendeu? Ela canta com todo mundo, ela canta pop, ela canta country, aquela mulher faz de tudo, aquela mulher canta tudo. E, e ela é muito artista, assim, bem artista mesmo, sabe? Ela traz muita expressividade nos clipes dela, ela fala o que ela gosta, ela não tem medo de falar, e por isso que eu adoro aquela mulher. É exatamente, Lumière, ela é o Michael Jackson mulher, entendeu? Ela canta, ela dança, ela se expressa, eu acho que a expressão nesse meio artístico é o mais interessante. Então, pra mim, Lady Gaga, the best. Eu queria acrescentar o que a Victoria falou, que, falando bem da Lady Gaga, realmente, porque ela é muito boa, que ela, eu não sei se é uma coisa, porque diversos artistas lutam contra o machismo na indústria musical, e dá pra ver isso por conta da expressividade que a Victoria falou, tipo, muito por conta que cada álbum que ela apresenta, principalmente Lady Gaga, é totalmente uma nova imagem, ela se transforma, né? Que é muito diferente do que você vê de artistas homens atualmente na indústria, tipo, acho que o único que realmente está se revelando mais é o The Weeknd, que, tipo, ele fez a própria imagem e tal, e... mas eu acho que é nesse sentido mesmo, que, tipo, ela conseguiu se expressar e conseguiu, enfim, tipo, conseguir quebrar realmente a indústria musical, que realmente depois dela realmente mudou bastante, assim. É isso. E isso caracteriza um bom artista. Pode falar, Léo. Posso só complementar? Eu lembro de uma entrevista da Lady Gaga, né? Que foi lá no começo da carreira dela, que foi na época que ela lançou Born This Way, né? Tipo, não lembro o álbum. Mas que O ela primeiro? foi quando ela, no começo, sabe? Quando ela tava, tipo, O The Fame, com franjinha, enfim, The Fame. E ela era muito criticada, né? Por conta
ter um lance um pouco mais sexual, ter um pouco mais roqueira, e tipo, se distanciar, né, de uma figura feminina comum, vamos dizer assim, né? Então, eu sinto que a Lady Gaga, ela quebrou muitos paradigmas, né, em relação à indústria, né, e conseguiu abrir várias portas, né, para as mulheres na indústria musical, né? Então, sabe, é isso. Tanto é que teve uma entrevista com ela que, nossa, muito icônica. Que, por exemplo, ela... Eu não lembro muito bem, não lembro muito bem, mas é uma entrevista que ela fala que ela é um rockstar, basicamente, porque ela fuma, ela gosta de falar sobre sexo, e isso não era muito bem visto, né, porque ela era mulher, entende? Tipo, posso mandar aqui a entrevista no chat, mas, enfim, é icônico. Tá, boa. Só, então, dividir o que todo mundo falou. Primeiro, você tem um posicionamento, o que seria o posicionamento, né? A Lady Gaga é a melhor artista. Saber se esse posicionamento é expositivo ou argumentativo. Você fala, a Lady Gaga é a melhor artista. Ou, enfim, porque ela é extremamente versátil, ou seja, falaram que ela, enfim, se muda constantemente, porque ela é bem artista, trazendo muita expressividade nos clipes delas, e além disso, ela não tem medo de falar. Inclusive, ela luta contra o machismo na indústria musical. Lohan, você acha que é expositivo ou argumentativo? Se é expositivo, o que está faltando para ser argumentativo? Não, é argumentativo. Ela tem um ponto, que é defender uma artista extremamente versátil, que tem um papel que vai além da música, e ela cita esse papel. Aí, só talvez assim, se fosse uma redação de verdade, talvez a gente precisasse aprofundar um pouco mais isso, né? Então isso precisaria ser um pouco aprofundado. Mas a gente tem uma premissa de um argumento aqui, e é muito bom. Gostei, bem interessante, redondinho, bem interessante. Como, por exemplo, eu não entendi a pergunta da Vitória. De como aprofundar o argumento. Como aprofundar? Talvez demonstrar essa versatilidade. Ela é versátil porque... Acho que... Eu não sei se ela falou e você não escreveu, mas talvez falar dos gêneros que ela consegue, que ela toca, que ela canta, né? Poderia ser ali uma possibilidade de você aprofundar isso. Então, às vezes também, Michel, é muito importante, quando a gente traz um adjetivo, a gente consiga mostrar o porquê da gente acha um porquê daquele adjetivo, né? Ela é versátil, mas por quê? Né? E aí, sempre que você estiver escrevendo, Vitória, pensa que na cabeça do seu corretor, ou seu corretor, né, ele pode não conhecer aquele assunto. Então, para você, pode ser lógico que a Lady Gaga é a melhor artista do mundo, né, na sua cabeça. Mas você precisa comprovar. E aí entra a necessidade de você desenvolver isso. Evidentemente, ao longo do semestre, vocês com o Michel, acho que eu não vou estar nessas aulas, vocês vão conseguir estudar estratégias argumentativas. E aí o Michel vai falar de tudo, e aí vocês vão conseguir construir esses argumentos, tá? Mas a premissa tá muito legal, muito bom, é isso mesmo. Pode falar, se tem alguém na frente, pode falar, João Pedro. Então, eu já posso falar, tipo, algum artista, tal? Posso fazer isso daí também? Pode, opina aí. Beleza. Quero falar sobre o Tyler, The Creator, que foi a maior revelação do rap nos últimos tempos. Porque ele trouxe um trabalho bem estruturado e bem conceitual, porque a cada álbum que ele teve, ele construiu um personagem. Tipo, no Bastard, ele criou um personagem e tal, com um nome, aí depois no Wolf ele criou outro, e assim vai. Cada álbum dele vai criando um personagem que reflete a mentalidade dele sobre o mundo e tal, tudo que ele sente. E ele é o mais versátil que já teve nos últimos tempos, porque ele conversou com outros gêneros além do rap, ele foi muito além disso. Ele foi lá, conversou com indie, com rock e tal, e também conseguiu ir muito além de música. Ele foi lá, conseguiu se integrar na moda também. Ele criou a própria marca dele e tal, e criou também a Odd Future, que foi um dos maiores grupos de rap, que também foi de lá onde saiu o Frank Ocean, que era compositor da Beyoncé, já foi compositor do Jay-Z e de vários outros assim da indústria, compôs para os maiores.
E acho que é por isso que ele é considerado um dos maiores de todos os tempos. Tá, boa. Só repete para mim, então, as premissas do que você está trazendo. Então, o Tyler, The Creator, artista de rap mais inovador e versátil da década, ou Dos como você últimos quer colocar? tempos. Dos últimos tempos. E aí? Porque na obra musical dele, ele conseguiu construir algo bem sólido e conceitual, trazendo um personagem a cada álbum dele, que reflete o pensamento dele sobre tudo. Quer que acrescente mais? Ele traz um personagem diferente, como é que é? Como você quer colocar? Na obra musical dele, Na obra musical dele, a cada álbum ele traz um personagem que reflete o pensamento dele sobre o mundo. Falo mais ou para por aí? Reflete o pensamento dele sobre o mundo. Fala mais. O que mais você quer adicionar aqui? Você acha que justifique, comprove ou explique o fato dele ser o mais inovador e versátil dos últimos tempos? Para saber se a gente está argumentando ou apenas sendo expositivo. E ele conseguiu ser o mais versátil porque ele foi muito além do rap. Ele conseguiu conversar com outros gêneros, com o indie, com o rock, e assim construir algo bem conceitual. Na política também, não é? Como assim? Eu não lembro se foi dele, mas ele fez declarações, tipo, políticas mesmo, tipo, indo contra o governo. Eu não lembro, não, disso daí. Quais músicas, quais gêneros musicais que ele trouxe? Ele fez com vários artistas do indie e do rock. Boa. Tá. Então, gente, vocês acham que é expositivo ou argumentativo? Eu acho que é argumentativo. Argumentativo. Eu também acho que é argumentativo. Tá, boa. O João Pedro falou, Tyler, The Creator, artista de rap mais inovador dos últimos tempos. Temos aí uma premissa, uma tese. Porque na obra musical dele, a cada álbum ele traz uma personagem que reflete o pensamento dele sobre o mundo. Então, de certa forma, é inovador trazer, cada álbum traz um personagem diferente, refletindo o pensamento dele sobre o mundo. Ele adiciona ainda em cima disso. Além disso, ele conseguiu ser o mais versátil por trazer elementos de diversos outros gêneros em suas músicas, como o indie e o rock. Então, ele ainda adicionou essa questão dele ser o mais versátil, ou um dos mais versáteis, porque ele trouxe outros elementos. Eu acho que também se considera como argumentativo, mas se a gente fosse, de novo, se fosse uma redação sobre qual é o melhor artista, ou sobre os melhores artistas, se você vai colocar que ele é o artista mais versátil, acho que é importante você ter uma comparação. Se você vai trazer, é o mais de alguma coisa. Embora a gente vai falar bastante sobre isso, eu não acho que na redação seja interessante você colocar extremismos de, tipo, é o melhor, é sempre assim, nunca assim, evitar esse tipo de extremismo. Mas se fosse uma redação, extremismo, como eu digo, tipo, absoluto. Mas se você fosse defender que ele é o mais versátil, seria importante você ter uma comparação com outros artistas, por que os outros são menos versáteis do que ele. Então, de certa forma, comparar. Se ele é o mais versátil, significa que os outros são menos versáteis. Então, explicar que o fato dele ele ter incorporado outros gêneros em suas músicas, como indie rock, fez com que ele fosse além do rap. Então, e outros raps não fizeram essa incorporação. Então, dando um exemplo de como deixar mais completo, se fosse tratando de uma redação. Mas muito bom exemplo também. Então, argumentativo. Então, acho que, só para concluir, a gente já passou bastante tempo da aula, enfim, me perdoe, nos perdoe. Mas, enfim, a questão é justamente, o expositivo, ele cuida muito de você apenas expor os fatos, trazer alguns fatos. Embora você possa enxergar implicitamente uma opinião, você nem está trazendo apenas os fatos de maneira abstrata. O argumentativo, em cima disso, ele vai ter que argumentar, vai ter que trazer uma opinião, um posicionamento. E além disso, vai ter que justificar seu posicionamento, vai ter que explicar. A argumentação é isso, você justificar, explicar, exemplificar o porquê que o que você está trazendo entre aspas, o mais correto. É justamente, além do posicionamento, você ter essa explicação, essa justificação. Então, eu acho que é isso. Lohan, se quiser adicionar alguma coisa. Assim, só para concluir, então, no Enem, claro que a gente vai falar disso bastante, mas não existe juízo de valor sobre o argumento de vocês, tudo bem? Tudo que vocês colocam na redação é avaliado de uma maneira técnica.
Então, de estar completo ou não. É muito do que o João Pedro fez, no exemplo dele. Ele adjetivou lá o artista dele. Eu sou muito ruim de artista, então eu não conheço quase nada, assim, dessa... Embora seja jovem, é estranho. O The Creator, né? Então, ele consegue explicar o porquê. Então, é muito de quando vocês estão construindo o argumento, você falar, esse artista é bom, por quê? Dizer o porquê. Então, tudo que você traz no texto, né, tem que estar desenvolvido. Então, é ter essa leitura que o Michel falou, né, de você conseguir ali selecionar, né, ter uma premissa e defender. E não necessariamente ela precisa ser verdade, né? Então, pode ser uma mentira, desde que você consiga sustentar, porque a gente não faz juízo de valor. E acho até esse exemplo da música, né, um bom exemplo, porque se a gente pensar, acho que o Enem não tanto, né, porque não tem muito espaço para você negar, mas na FUVEST, se você pegar alguns temas mais abertos, você vai ter a opção de ficar de um lado ou de outro. O Enem é mais caminhos de tal, caminhos para combater alguma coisa, então aí fica mais difícil de você negar. Aí você teria que falar que no Brasil não existe preconceito contra surdo, aí fica mais difícil, porque justamente você não vai conseguir apresentar o porquê, né, nessas questões. Mas é muito importante fazer isso. Então, recapitulando, selecionar, sustentar e desenvolver aquilo. E aí você tem um argumento. Caso você não tenha, você só vai expor alguma opinião para mim. Então, se você disser, por exemplo, The Creator é o artista de rap mais inovador nossa, tá muito pequeno para mim, dos últimos tempos, porque na obra musical dele, a cada álbum ele traz obrigado, Michel. Um personagem que reflete o pensamento dele sobre o mundo. Se não tivesse a justificativa aqui, a gente poderia falar de um texto expositivo, porque ele só está expondo. Ficou clara essa relação, pessoal? Se alguém perguntar para vocês no jantar, um amigo perguntar no WhatsApp, vocês vão saber explicar isso aí? Não. Acho que eles estão cansados, né, Michel? A gente já passou um pouco aí do tempo também, a gente roubou uns 15 min aí mil perdões pessoal, do intervalão, mas acho que é isso. Qualquer dúvida, gente, manda no zap para nós. Vou só apresentar aqui no slide o contato de todo mundo da equipe, depois eu vou mandar o slide, mas todo mundo da equipe. O Lohan é monitor de redação, depois a gente vai explicar como que funciona a monitoria de redação, vocês não têm ainda na semana base, mas é isso. Por enquanto a gente vai ficar nas aulas e depois a gente vai ter as monitorias também. Queria agradecer aí todo mundo que participou, que, enfim, esteve presente, e qualquer dúvida, chama a gente, tá? Muito importante. E Pode falar, Yas. posso dar um recadinho pessoal? Pode. Oi, gente, eu sou a Yasmin. Eu, o Leandro, a Suelen, o Léo, a Lumiar e tem mais algum pessoal aqui. Nós somos os veteranos do cursinho e toda aquela... Peraí, gente. O Leandro, eu não consegui me segurar. A gente tá no cursinho desde fevereiro. E o que a gente trouxe aqui pra vocês, essa dinâmica, fevereiro, março, gente, eu não lembro disso, que eu tô me atrapalhando aqui, a dicção ruim. E essa dinâmica que a gente fez foi um troll, vocês, a gente não briga de verdade, tá? Eu não odeio o Leandro, desde 2000. Eu não odeio o Leandro, tá? A Suelen odeia, mas a gente vai resolver isso depois, então essa foi uma forma de dar uma boas-vindas para vocês meio caótica. Estamos ansiosos, aguardando vocês aqui no cursinho, para que vocês venham fazer parte desse bando de louco que a gente é. Vocês ainda vão sofrer muito com a gente, tá? Mas não se assustem, é bem. Então é isso, gente. Foi uma dinâmica, mas a gente ama vocês. Sim, muito atores, Igor. Isso mesmo, gente. Eu acho que vocês agora devem estar falando, meu Deus, a gente foi troslado. Sim, vocês foram troslados pelos Arcamores. E a gente espera vocês, gente. É isso. Um beijão na testa de todo mundo. Bem-vindos ao Arcado. Aqui onde é o hospício. Bem-vindo ao hospício, é isso. Então é isso. Eu vou parar a gravação.
Ainda bem que eu mantive a gravação, senão quem assiste a gravada fala, meu Deus.